Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do Casemiro, onde eu trago tecnologia, produtividade, assuntos sobre software, soluções de negócios, um pouquinho de marketing digital também. Eu quero trazer hoje mais um vídeo de inteligência artificial no que tange o Microsoft Copilot e o Copilot para o Microsoft 365 empresarial, a solução empresarial. Eu comecei falando no vídeo anterior sobre a parte 2, né? Porque eu já tinha feito um vídeo apresentando o Copilot para o Microsoft 365, essa parte empresarial do Copilot. Vamos lembrar que tem Copilot, Copilot Pro, estes dois para usuários domésticos, pessoa física, para indivíduos, e do lado de cá o Copilot para o Microsoft 365, para empresas, tá? Eu tinha feito um vídeo geral explicando sobre o Copilot no geral, depois explicando sobre o Copilot para o Microsoft 365 no geral, e aí eu trouxe um vídeo ontem sobre o Copilot para o Microsoft 365 no que tange o Business Chat, o chat que você tem ali, o Chat GPT, onde você pergunta não só para fora, porque você tem um Copilot Pro já embutido na solução do Copilot para a Microsoft 365, ou seja, pesquisa em toda a internet como o Pro é para indivíduos, mas ele pesquisa para dentro consultando o Microsoft Graph, fazendo webgrounding, aterrissamento de dados e retornando informações que estão dentro da sua empresa. Você faz pergunta sobre dados corporativos e ele te traz respostas sobre esses dados corporativos, sobre esses dados, essas informações empresariais, tá? E eu quero focar hoje no Microsoft Word para te mostrar o que você consegue fazer, porque o Copilot para Microsoft 365 permite que você use não só o Copilot Pro para a internet, completão, com chat GPT 4 Turbo, né? Tudo no máximo ali, como também ele abre a capacidade de você usar o Copilot dentro das aplicações do Microsoft Office, tanto que tem o botãozinho lá na própria interface do programa. E aí quando a gente fala de aplicação Office, a gente está falando inicialmente e principalmente sempre de três cenários: desktop, Apple, Mac, que é o que eu tô aqui mostrando para vocês agora, desktop Windows, eu tô com o Windows virtualizado aqui dentro de um Parallels para a gente fazer a comparação inclusive, tá lá, esse Windows aqui é virtualizado através do Parallels, olha ele aqui em cima. Olha lá, Parallels executando uma máquina virtual de Windows 11 dentro do Mac. Se você tiver com curiosidade para saber como é que você faz isso, tá? Tem link na descrição. Eu sou parceiro da Parallels também, consigo te dar o link lá para você testar ou para você já assinar. Tem duas versões ali, tá? Uma mais profissional, mais completa, e uma standard, e você pode instalar aí no seu Mac, tá? São várias versões de Macs compatíveis, né? Lembrando que a gente está atualmente na versão Sonoma. O ideal é que você tenha sempre a versão mais atualizada. E você roda o Windows e roda aplicativos, programas de Windows que ainda não tem para Mac, por exemplo, o Microsoft Project, vou dar exemplo da Microsoft. Microsoft Project, Microsoft Visio, Microsoft Power BI Desktop. Nenhuma dessas aplicações tem ainda nativamente para o Mac. Instala o Windows dentro de um Parallels e instala o programa dentro desse Windows virtualizado. Você abre no modo coerência, e parece que você tem ele instalado no Mac, que você está abrindo ele no Mac, mas não, você está virtualizando a partir de um Windows, tá bom? Então, para a gente ter os dois cenários principais aqui, na verdade são três que eu comentei, então Mac, Windows e browser, que pode ser o browser do Mac, ou o browser do Windows, ou o browser do Linux também. Se você tiver uma máquina com Linux, Ubuntu, SUSE, qualquer distribuição aí, você vai ter com certeza os navegadores que dá para trabalhar dentro desse sistema operacional, o Microsoft, o Chrome, o Google Chrome, o Firefox, que é o padrão ali, né, já vem até instalado em muitas distribuições Linux. Então você tem esses três cenários, porque você vai ter o Microsoft Word nesses três cenários. Ah, Casemiro, tem um quarto cenário que é o cenário mobile, para tablets e smartphones Android, para o iOS do iPhone, para o iOS iPad lá, né? O iPad OS. Esse ainda não tem esta funcionalidade embutida, mas provavelmente mais para frente vai ter sim, porque a Microsoft acabar colocando em todos esses cenários, tá? Sempre desktop, aí quando eu falo desktop estou envolvendo Mac e Windows, browser e também mobile. Só que por enquanto é browser e os dois desktops, Mac e Windows. Vamos pensar nos três por enquanto que é possível. E eu vou mostrar os três para vocês aqui, tá? Então, por exemplo, vamos começar montando aqui um cenário. Vamos usar primeiro do Mac nativo, já que eu estou no Mac, tá? Eu vou abrir aqui o Microsoft Word para Mac. Mantenha sempre esse sistema operacional atualizado. Se o seu hardware já não suporta uma versão de sistema operacional da Apple, macOS,
o mais atual, mantenha pelo menos o mais atual possível, tá? Porque em algum momento, se sua máquina, seu hardware, sua configuração dessa plataforma da Apple que é mais fechada, né? Ela ficar muito defasada, há muitos sistemas operacionais para trás, 5 sistemas operacionais para trás, 4 para trás, aí é capaz que os softwares já não sejam compatíveis, os novos que estão chegando, tanto o próprio sistema operacional, quanto os softwares que dão suporte ali, né, para instalação naquele sistema operacional. Estou falando do Microsoft Word. Então, se eu tenho um macOS mais recente, então eu tenho com certeza o suporte para mantê-lo ele atualizado. Então, por exemplo, nessa versão aqui, sobre este Mac, a gente vai ter o macOS Sonoma, tá vendo? É um Mac relativamente recente, de 2021. Ele tem até os novos chips, aí no caso aqui é o M1 Pro, e ele tem macOS Sonoma, olha lá, 14.4.1, ainda tem a build aqui, né, ó, 23E224. Aí é claro que se eu tenho, então, um hardware recente que me dá a capacidade de eu ter um sistema operacional bem atualizado, eu vou instalar o meu programa para a Apple aqui, para macOS, e vou mantê-lo bem atualizado também, tá? Então eu tenho que ter esse cuidado. Aqui, por exemplo, no Office, tem uma verificação de atualização no Ajuda, tá? Eu estou no Microsoft Word aqui, mas se você tiver no Excel para Mac, PowerPoint para Mac, OneNote para Mac, todos esses softwares da suite Office da Microsoft, FarMac voltado para Mac, aqui em Ajuda, no menu, Ajuda aqui no menu bar, no menu Ajuda você tem a opção de verificar atualizações. E aí ele vai chamar aqui o Microsoft Auto Update, onde ele vai mostrar todas as versões, tá vendo? Ó, por exemplo, a versão do Word deve estar lá embaixo. Ó, é a 16.85, tá vendo? Foi atualizado hoje, ó. Foi atualizado hoje, 25 de abril, de fato. Rodou uma atualização, puxou e instalou. Tá vendo? O Auto Update não pode se conectar ao servidor de atualização no momento. Deixa eu dar um repetir aqui. E aí, ó, se você for para avançado, você ainda pode entrar em um canal beta, um canal do Office Insider, e baixar e instalar automaticamente, tá? Então aqui, ó, ele tá mandando verificar as outras versões dos outros softwares aqui e do próprio Auto Update. Por algum momento ele deu um errinho aqui de verificação no servidor, mas está atualizado. Eu também vejo por aqui, né, ó, quando eu vou em ajuda, não, na verdade eu vou aqui, ó, o Word, que é o menu principal, é o nome do software, né? E você vem sobre o Microsoft Word. Olha lá. Microsoft Word para Mac, olha lá. Versão 16.85 e da build. Ó. Essa foi a instalação da build de hoje, inclusive, que eu comentei para vocês. Licenciado para... Olha lá, ele é licenciado a partir de uma licença de Microsoft 365. O que é um Microsoft 365 assinatura? É a minha E5. Eu tenho uma assinatura de Microsoft 365 E5, empresarial, Enterprise E5, e ela dá direito ao Office. Vamos lembrar que a partir da licença Standard já dá direito ao Office, tá? Mas a Standard e a Premium, que são duas das 3 licenças da família Small Business, completando todas as 3, então nós temos a Basic, Standard e Premium. Basic esquece, não tem Office instalado, não tem Office Desktop, somente Office online, no navegador, no browser. Vamos falar das que passam a ter suporte, então, da família Small Business, que é a Standard e a Premium. Só que esses apps são apps voltados para médias e pequenas empresas. Não é o mesmo app que está dentro de licenças E3 e E5, por exemplo, que já é da família, para a família Enterprise, grandes corporações, que vai ter lá o Microsoft 365 app para grandes empresas. Mas basicamente é o mesmo Office, é o antigo Professional Plus, o mais completo, entregando nessas licenças das duas famílias. Vamos lembrar isso. E aí ele aparece assim quando você usa o Word no Mac. Mas olha só que legal, agora ele está mostrando também o Microsoft Copilot Pro. Poxa, Casemiro, você não falou que o Pro é para pessoa física, contas Microsoft lá, Hotmail, Outlook.com, Xbox? Sim, o produto, a Microsoft acabou colocando desse jeito, não deveria, porque na verdade o produto que está licenciado aqui é o Copilot Pro para Microsoft 365. Desculpa, é o Copilot para Microsoft 365, é o empresarial, que contempla um Pro completão lá dentro, mas as exclusividades do empresarial. Vamos lembrar aquela tabelinha lá também, deixa eu mostrar aqui e relembrar, porque ela é fonte de muita explicação de confusões aí que se faz, tá? Aqui, ó, deixa eu achar, ela tá aqui embaixo. Olha ela aqui, ó. Aumentar aqui pra gente, olha lá. Vamos lembrar, Copilot para Microsoft 365. Ó, a coluna é separada, tá?
Para indivíduos, o gratuito, que vai até aqui em Feature, depois aumenta até aqui. Acesso prioritário ao modelo, quando você paga enquanto pessoa física, e o Copilot no Outlook, no Word, no Excel, no PowerPoint, no OneNote, online ou desktop, Windows e Mac, só que para pessoa física, indivíduo, tá? Aqui eu já tenho tudo o que o Copilot Pro entrega, mais as exclusividades do Copilot empresarial para Microsoft 365. Copilot no Teams, Microsoft Graphic Grounding, proteção de dados de nível empresarial e o Copilot Studio. Então, é importante a gente lembrar disso. Ok, uma vez então aqui dentro do Microsoft Word, eu vou iniciar um novo documento, Word for Mac, tá? E o Copilot já aparece aqui pra gente, ó. Bonitão aqui, e aqui também eu posso trabalhar com ele na faixa de opções ou posso trabalhar com ele nesse pop-up aqui. Vamos começar então clicando aqui e pedindo para ele gerar conteúdo que ainda não existe, tá? Então aqui eu vou pedir para ele o seguinte: escreva de forma bastante completa, tá vendo? Isso aqui é prompt, pessoal. Qual é o sucesso da utilização dessas ferramentas de inteligência artificial por chatbot? É prompt. Você precisa se tornar um bom prompteiro. É um novo nome que está surgindo aí, porque a inteligência artificial surgiu e para trabalhar com ela no que tange texto, porque dá para trabalhar com ela de outras formas, com outros inputs, mas no input de chatbot, de texto, de GPT, você precisa ser um bom prompteiro, ou seja, você precisa conhecer, ter o conhecimento da estrutura de um prompt, como é que monta, como é que se solicita uma informação para uma inteligência artificial como essa, né? Você enquanto colaborador da empresa, você enquanto usuário final, ou até usuário administrador, enfim, não importa. Se você tem uma licença de Copilot empresarial, você vai poder utilizar dentro do teu ambiente aqui, e fora também consultando a web, tá? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: entenda primeiro a estrutura de um prompt. Como é que eu monto um prompt? Como é que eu converso? Não há comunicação se o receptor da comunicação não entende a mesma linguagem, né? E quem está emitindo a informação também não tem a mesma linguagem. Não dá para ter uma comunicação se os dois não se entendem. Aqui é a mesma coisa, tá? Tentando comparar de uma forma bem básica, é isso. Você precisa entender como é que a inteligência artificial vai te escutar e entender. É claro que hoje isso está no formato humano, facilitado. Você não precisa mais de conhecer, por exemplo, código ou conhecer um formato de comunicação que seja muito de máquina. Não, hoje a linguagem ela é humana, mas você precisa também conversar bem. Não adianta você querer aqui jogar qualquer coisa e querer que ela te traga um primor de resultado. Não vai trazer. Você precisa ter o seu prompt aprimorado. Você precisa ter um bom prompt. Claro, com as suas exigências todas estabelecidas. Por exemplo, me escreva, olha aqui como eu comecei aqui, ó. Me escreva de forma bastante completa. O que seria essa forma bastante completa? Não me traga nada superficial. Não me traga nada com apenas 2 parágrafos. É pouco. Eu estou pedindo, e aí vocês vão ver que eu vou pedir aqui, a história da computação em nuvem. Desde seus primeiros, vamos colocar desde os seus primórdios até os dias de hoje. Notaram que eu fui certamente aqui, eu fui um pouco, eu fui específico, né? Não tem nem como falar que fui um pouco, eu fui específico porque eu fui fechando, eu fui lapidando, eu fui sendo mais eu fui expandindo um pouco mais o que eu quero, fazendo algumas exigências ali, né? Escreva de forma bastante completa, então eu quero algo que seja realmente substancial, um texto substancial. A história, que também já remete a algo que ele vai me trazer, que é substancial, porque a história de alguma coisa é pegar do começo ao fim. E se por acaso o prompt, o Copilot aqui, ele quiser me trazer algo que seja mais superficial ou com pouco texto, eu ainda reforço mais uma vez de uma outra forma, de uma terceira forma, dizendo o seguinte: da história da computação em nuvem, olha só, desde os seus primórdios até os dias de hoje. Não me traga miolo, não me traga só começo, não me traga só hoje, me traga do início ao começo. Tá vendo que tem várias formas de você
reforçar a informação para o Copilot, mostrar para ele o que é importante para você, para ele trazer o que você quer, o que você precisa, aquilo que você está almejando, no formato que você deseja. Tudo isso é bom de se pensar na hora de você montar o seu prompt, tá? E se você tiver mais exigências ainda, você vai colocar aqui, me traga isso em 4 páginas. Você pode exigir que ele preencha 4 páginas de conteúdo. Enquanto ele não preencher, ele não vai te trazer essa informação, ele não vai terminar de executar o retorno dele. Aí ele que vai se virar, se ele vai aumentar o tamanho da letra, né, que aí é sacanagem se ele fizer isso, porque ele tem que trazer conteúdo, não deixar espaçado, muito espaçado. Aí é ele já querendo fazer da volta, né? Ele não vai dar volta, ele vai trazer o máximo de informação que ele conseguir para preencher aquilo que você está solicitando. 4 páginas, por exemplo, coloque em tópicos, inclua ilustrações, tabelas, enfim, isso a gente consegue fazer depois também, transformando esse dado no formato que ele trouxer originalmente. Então eu vou pedir para gerar, tá? Ó, eu posso ter um prompt de até 2.000 caracteres, tá? Tá informando aqui, inclusive, né? Ó, quanto digitou e quanto falta ainda no total, né? O que você pode digitar no prompt. Então, seu prompt pode ser um prompt bem extenso, bem grande, bem completo, tá? Vou pedir para gerar. Nesse momento, ele começa a executar o trabalho dele. Vamos aguardar. Olha lá, juntando as coisas. E ele começa a me trazer aqui. Trabalhando nisso. Ó, você percebeu? Ele já colocou um título, já aplicou um título com a formatação de título para mim, letra maior, negrito. Depois ele vem ali, ó, com um subtítulo chamado Introdução e o seu conteúdo. Olha o outro subtítulo que está com a mesma formatação do subtítulo Introdução, que é o subtítulo Surgimento da Computação em Rede. Então ele já está fazendo a formatação para mim, uma formatação padrão muito bem aceita. Claro que depois eu posso mudar do jeito que eu quiser isso aqui, tá? Posso deixar até sem formatação nenhuma. Ó, já me gerou 2 páginas. Olha que interessante aqui, ó. Já me gerou 2 páginas de conteúdo. Se eu descer, ele está gerando. Olha ele gerando aqui em tempo real, olha lá. Já gerou a terceira página. Ó, isso aqui está pré-visualizado aqui, para a gente entender quantas páginas estão sendo geradas. Olha os títulos, que interessante. O advento da internet e da web, né? Os pais aí da inteligência artificial. Consolidação da computação em nuvem. Ah, desculpa, eu pedi para ele trazer o tema de computação em nuvem. Então, computadores pessoais, surgimento da computação em rede. Ele está trazendo, de fato, aí a timeline, né, da cloud computing. Consolidação da computação em nuvem. Futuro, ó, já está chegando no final com certeza, porque aqui ele já está falando sobre futuro da computação em nuvem. Olha só. E terminou. Quando ele para de rodar aqui embaixo, é porque ele terminou. 3 páginas de conteúdo. O que eu vou fazer? Dar uma batida de olho. Se eu me agradei, é só manter. É só clicar em manter aqui. Tá vendo? Se eu não me agradei, eu peço para ele regenerate. Aqui, ó. Regerar, né? É uma palavra nova, né? Gerar novamente. Ele vai trazer, claro, basicamente o mesmo conteúdo, mas com um texto diferente. Ele vai usar uma linguagem diferente, uma abordagem diferente, vai trazer até mais coisas de repente ele gera até mais páginas, tá? Eu posso simplesmente abortar, não gostei, não quero, tá? Ou eu posso afunilar, lapidar e começar a conversar com ele a partir daqui. Torne mais formal, torne mais informal o seu texto, inclua itens como, e aí vai, XPTO, use tal linguagem, não esqueça de informar sobre, sei lá, algum componente dentro da computação em nuvem, e aí você vai lapidando, tá? Isso aqui com certeza já está bastante formal, mas eu vou pedir para ele tornar formal. Torne o tom do texto mais formal. Olha lá. E vou pedindo para ele lapidar. Ele vai revisar o próprio texto que ele trouxe e vai reescrever com aquele comando que eu dei para ele agora, que é para tornar o texto mais formal. Vamos aguardar. Ó, ele está usando palavras realmente mais rebuscadas, né? Ó, paradigma, né? Deixa eu ver aqui, ó. Emergiu, espontânea. Ele está sendo mais eloquente aqui de fato. Ele está tornando o texto mais formal. Ele já estava bastante formal, né? Mas ele está tornando um pouco mais conforme a minha solicitação. Está fazendo o ajuste que eu pedi.
Computação utilitária. Então ele está sendo bastante formal mesmo, como eu solicitei agora. Prontinho. 3 páginas, mas remodelou o meu texto. Se eu gostei, se eu bati o olho e antes de eu sair daqui, antes de eu clicar em manter, eu quiser falar para a Microsoft que eu gostei, gente, feedback é tudo. É através disso aqui que a Microsoft vai entender se o modelo de linguagem dela está acertando, o GPT dela está acertando, ou se não está sendo efetivo, tá? Usem mesmo, tá? Eu costumo, quando ele continue aprimorando. Bom, feedbackzinho aqui, tá? E aí, ó, também posso dar um feedback negativo, não gostei dessa tradução, trouxe aqui, ou remodelo, ou falo para o Microsoft, né? Mesmo assim não trouxe, posso continuar pedindo coisas para ele remodelar aqui, ou também mudar o tom, olha aqui, ó, reescrever o prompt, tá? Nesse caso eu vou manter, eu não preciso alterar, eu vou manter isso aqui e já vou salvar isso aqui para ter em algum lugar. Vamos lá. Já tem uma pasta aqui lá no meu OneDrive for Business e a história da computação em nuvem, porque é o título principal. Ele já pegou a primeira linha do documento e quer colocar como o rótulo, e eu vou aceitar, porque é exatamente isso que eu ia escrever. É o tema do documento que eu quero. Vou salvar, já está em nuvem, ó, salvamento automático habilitado, qualquer alteração que for feita no modelo. Já tenho inclusive histórico de versão, você viu ali, ele me informando ali, né? Que é o versionamento lá do OneDrive for Business, do SharePoint, tá? Bem, tá salvo. Agora eu quero incluir uma outra informação, ó lá. Já colocou todos os títulos, gerou 3 páginas. Agora eu quero o seguinte, eu quero conversar com o meu Copilot da seguinte forma. Aqui eu vou habilitar agora ele, meu Copilot no Microsoft Word, na faixa de opções. Fica aqui junto com o Editor, que também é uma ferramenta de inteligência artificial muito boa, que pega erro de gramática, erro de sintaxe. Eu vou trazer um vídeo específico sobre o Editor, o corretor avançado da Microsoft. Bem, olha as ferramentas que ele tem pronta aqui, ó. Resuma este documento, porque você pode querer um resumão também, para colocar ou no próprio parágrafo de resumo do documento, ou pegar esse resumo e colocar em outro lugar, para não ter que ler o documento todo de 3 páginas. Ou você já clica aqui, porque isso aqui é um botão de uma... O Copilot está fazendo uma sugestão para você usar bem ele, ou você pode simplesmente, aqui embaixo na mão, pedir o seguinte: resuma este documento, tá? Funciona dos 2 jeitos. Examinando as coisas, trabalhando nisso. Imagina você pegar todo um documento, um PDF aí, com páginas e páginas, e depois você pedir para fazer um resumo. Ele faz resumos excelentes. Opa, olha lá, já está me trazendo aqui no chatzinho de conversa, que eu estou usando agora a barra lateral aqui, né? Não estou usando o prompt aqui. Poderia usar o prompt para pedir resumo também, sem problema nenhum. Concluindo, que ele fez? Ele fez bullet points aqui. Ele colocou tópicos ali para poder resumir as fases que, na verdade, eram parágrafos inteiros ali, né? Eram seções inteiras. Então eu posso copiar, eu vou até para outra página aqui, ó. Escrever resumo aqui, ó lá. E vou colar, ó lá. Colou para mim. Ó lá. Que bacana. Tá vendo? Todos os parágrafos viraram agora bullet points aqui para mim, tá? Eu poderia ter pedido também, ó lá, tornar o meu resumo mais longo. Esse resumo eu não gostei, ficou muito curto. Ou incluir mais detalhes nesse resumo. Até o retorno que eu pedi, que era um resumo, eu posso mexer nele. Ele vai me dando opções aqui. Ou eu posso escrever e pedir para ele também aqui. Certo? Se eu selecionar um texto, eu posso pedir para ele reescrever, como por exemplo aqui, olha que interessante. Selecionei, olha as opções aqui, ó. Reescrever com o Copilot. Vamos pedir para ele reescrever esse trecho aqui. Somente esse trecho. Então, imagina você, olha que legal, já colocando o preview ali. Imagina você, com seus documentos, no seu trabalho, com as suas necessidades, com o seu core business, você tendo essa ferramenta. Então você pode substituir, ele te dá a oportunidade de você ler, que é um parágrafozinho, então tá aqui, ó, o texto que ele reescreveu, tá vendo? Na década de 1980, a ARPANET evoluiu para a internet. Então aqui ele está dizendo de outra forma. A internet surgiu na década de 1980, como a expansão da ARPANET. Inteligente, né? A forma que ele reescreve.
não deixando nada de fora, mas dando uma remodelada total em como o texto está abordando a informação. Você quer substituir o texto antigo pelo novo? Clica aqui. Você quer inserir abaixo e ter os dois, até para fazer mais algumas comparações? Aqui, inserir. Quer que ele gere outro tipo de texto? Tá aqui, regenerar. Você quer que ele mude o tom? Tom neutro, um tom mais casual? Você está comunicando com quem isso aqui? Você quer pegar um documento que é casual e tornar ele menos casual, tornar ele informal? Tá aqui, profissional, conciso e imaginativo, mais criativo, um texto mais criativo. Ele vai mudar para você, tá? Eu vou simplesmente substituir, só para a gente ter um dos exemplos aqui. E aí nós temos também a capacidade de... Vou selecionar mais um trecho de texto aqui, vai ser diferente, agora vai ser... Deixa eu pegar aqui um trecho menor. Mais para cima a gente vai ter esse aqui, o primeiro, introdução. Então você vai ter sempre as opções aqui, ó. Tirar foto, escanear documento, buscar com os softwares que você tem, olha que legal. Reescrever ou visualizar como uma tabela, caso você tenha isso exposto já em tópicos. A gente não tem um trecho de tópico aqui embaixo, que já é o resumo que eu pedi para ele fazer para mim. Então eu poderia selecionar o resumo como um todo e pedir o seguinte, ó, o botãozinho dele aqui embaixo, foi para cima, ó, visualizar como uma tabela. Ele vai tentar transformar e formatar esse texto no formato de tabela. Olha só, está começando a gerar já. É claro que é muito texto para colocar em linhas de tabelas, né? Mas imagine, por exemplo, um documento que você está construindo e que fica mais interessante de você fazer dessa forma. De repente é interessante. Eu vou descartar, ó, voltou para bullet point e eu vou salvar. O que eu vou fazer agora? Para não ficar só no Office para Mac, no Word para Mac, eu vou para Windows e eu vou chamar o nosso Word lá também. De Windows. Estou com a mesma conta, que tem a mesma licença, então vocês vão ver como é que é a experiência do Office para Windows, do Word para Windows com o Copilot. Olha lá. É um Microsoft Word que, se a gente vier aqui, a conta que está é a mesma, Maurício Casemiro Vision Share Tecnologia. Tá? Olha lá, Microsoft 365 app para grandes empresas, porque eu tenho uma E5, e a E5 tem esta versão aqui, a mais completa. Então tem todo o Office, mais o Copilotzinho aqui, tá vendo? Ele até mostra aqui. Eu vou abrir um novo arquivo aqui e vou pedir o seguinte. Olha ele aqui também, igualzinho no Word para Mac, ó. Olha ele aqui também, na faixa de opções. Eu vou pedir para ele aqui o seguinte. Olha, informando uma coisa que eu vou fazer daqui a pouco com vocês, que é referência de arquivo. Isso aqui é sensacional, tá? Informe quais são as licenças disponíveis do Microsoft 365 no mercado. Vou pedir para ele gerar. Isso aqui também é informação nova. Está me dando até uma introdução para que, se você não saiba o que é Microsoft 365, e aí em seguida, né, ele dá uma boa introdução e em seguida ele começa a esmiuçar. Olha lá, Microsoft 365 Business Basic, a licença mais básica de todas, fala o que tem nela, com certeza está usando todas as fontes oficiais da própria Microsoft, porque é um produto da Microsoft. Business Standard, Business Premium, pronto, fechou a família aqui Small Business. Olha lá, e as Enterprises aqui também. Como escolher a melhor licença? Então, trouxe aqui, eu vou aceitar, não vou pedir para ele escrever nem mais, nem menos, nem reformatar. Para mim tá excelente, ele já trouxe aqui o que eu queria. Não vou afunilar também nenhuma informação, eu quero manter para poder fazer a pergunta e conversar com os dados depois, o que é possível, é totalmente possível. Olha só, me gerou 3 páginas aqui. Eu vou acessar o mesmo Copilot agora na barra lateral para perguntar informações.
Ó, posso resumir esse documento, posso fazer uma pergunta sobre esse documento, tá? Para pergunta, ou eu faço a pergunta diretão, né? E dou uma interrogação, ou eu posso colocar a pergunta para forçar a ele entender que isso aqui é um prompt de pergunta, porque tem prompt de criação, de pergunta, tá? Resumo este documento, existe uma chamada para ação, é um outro tipo de pergunta que ele faz. Posso até, inclusive, aceitá-la. Ó, existe uma chamada para ação nesse documento, um CTA, um Call to Action, ele vai procurar. Geralmente isso fica no final dos documentos. Chamada para ação é quando você apresenta um produto, um serviço, apresenta qualquer coisa e no final você fala: gostou? Se inscreve. Quer falar, gostou do produto? Manda um e-mail para mim. É uma chamada para ação no final. O pessoal de marketing entende muito bem. Ó, de acordo com o documento, não há uma chamada para ação. Acertou, não tem nenhuma chamada para ação. O último parágrafo é como escolher, mas não dá nenhuma chamada de fato. Clique aqui, mande um e-mail, fale comigo. Se tivesse, ele detectaria. Olha que legal. A referência, ó, é o próprio documento, ó. Para ajudá-lo, mas não chega a ser uma chamada para ação. Olha lá, a referência do texto que ele pegou. Que ele sentiu que poderia ser, mas ele leu, reentendeu, reinterpretou e viu que não era chamada para ação. É inteligência de fato, né, pessoal? Então aqui eu vou dizer o seguinte, ó. Vou perguntar para ele agora, né? Então deixa eu ver aqui uma pergunta, claro, que eu já saiba a resposta, não vou perguntar algo que não esteja no texto. Qual plano? Vou perguntar para ele o seguinte, ó. Existe algum plano destes apresentados que inclua Yammer? Todos vão incluir, mas eu quero perguntar para ver o que ele responde. Não, eu estou fazendo uma pergunta para o texto. Imagina um texto ali que você vai ler, ainda não leu, ou até já leu, mas é muita coisa, você não vai lembrar de exatamente todas as palavras e conceitos e o que foi dito ali, e você quer fazer uma pergunta para obter a resposta, né? Qualquer pergunta para o texto, né? Tem aquilo? Tem isso? Olha lá, de acordo com o documento, sim, o Yammer está incluído no plano do Microsoft 365 Business Basic. Então você tem no Basic, é do Basic até para cima, olha lá. E tem mais outras duas possíveis respostas, perguntas que eu poderia fazer. Quais são os aplicativos? Olha isso também que inteligente. Ele percebeu que eu comecei a perguntar, a me interessar em perguntar sobre quais são os aplicativos. Então, ele já me dá aqui embaixo sugestões para possíveis novas dúvidas, questionamentos, curiosidades ainda sobre os aplicativos das licenças. Aqui, ó. Quais são os aplicativos incluídos no 365 Business Basic? Quais são os aplicativos incluídos no plano Business Standard? E assim por diante. Eu vou refazer aqui a minha pergunta de outra forma, de algo que não tenha dentro desses planos básicos. Existe algum plano destes apresentados que inclua Power BI? Olha isso. Ele vai ler todo o texto, vai compreender e vai te dar a resposta. Isso aqui é muito, para mim hoje, e olha que eu trabalho com tecnologia desde 2010, é muito avançado isso aqui. De acordo com o documento, não. O Power BI não está incluído em nenhum dos planos. Muito embora ele tenha mencionado aqui o plano E5, esse planinho aqui, ele tem sim o Power BI Pro. Só que é o seguinte, o texto original que ele trouxe, que é esse texto aqui, está falando do E5 aqui, não está informado que tem Power BI. Se tivesse informado no texto original, ele faz a pergunta com base no texto que está aqui. Então, ele leria, encontraria a informação e me diria que sim. Eu já esperava essa resposta, porque eu bati o olho aqui e não vi Power BI. Originalmente, ele não trouxe no texto original. É até bom para que eu, perguntando e identificando, veja que ele não é perfeito e fala, opa, ele esqueceu de informar que o E5 tem Power BI, vou informar aqui. Eu informo na mão, na unha e vou ajustando o meu texto, tá? Muito melhor do que ter escrito isso aqui absolutamente do zero. Eu ter que ficar consultando o site, trazendo, arrumando formatação, tá? Olha lá, ele traz essa informação com base em todos os lugares que ele está consultando aqui, os parágrafos que ele está consultando de informação. Ele tem a âncora, né? A linkagem ali, olha lá. Aqui embaixo você vê também 4 referências para essa resposta que ele te deu. Eu posso fazer perguntas mais abertas também aqui, né? Por enquanto eu fiz pergunta fechada, mas eu poderia fazer uma pergunta mais aberta. Como ele está mencionando aqui, quer ver? Aqui embaixo ele mencionou
O 365 Business Standard, né? R$ 59 deve ser o custo direto com a Microsoft. Eu vou perguntar para ele aqui, quanto custa o plano de Microsoft 365 Business Standard? Ele vai consultar a documentação, vai encontrar o valor e possivelmente vai trazer corretamente aqui o valor. Olha lá, negrito ainda. Bom, né? De acordo com o documento, o preço do plano Microsoft 365 Business Standard é de R$ 59. Tá? Então dá para fazer muita coisa, dá para perguntar muita coisa, perguntas fechadas, perguntas abertas. Vai estudando, vai se tornando um bom trompeteiro para você entender as perguntas e ficar fera nas perguntas que você faz para a inteligência artificial, tá? Eu posso consultar o Microsoft Lab aqui, ó. Todos os prompts de pergunta e de entendimento, tá vendo, ó? Ele vai mostrando ali, ó. Conte-me mais sobre o fluxo de trabalho. Resumir este documento, olha que legal isso aqui, listar os prós e os contras. Vamos pedir para ele. Listar os prós e os contras da licença Microsoft 365 Business Basic. Não tem prós e contras no texto, vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Sem eu estou com o teclado Mac aqui, então não vai funcionar o cedilha para ele. Vamos sem correção mesmo. Ele vai entender que licença é licença sem problema nenhum. Porque ele entende também os termos em inglês, mesmo o dicionário do Office, do Word e do Windows estando em português. Lembrando que eu estou perguntando para dentro, então eu tenho que ter a resposta da minha pergunta no texto. Tá? Ele não está perguntando para fora. Se eu fosse na internet, aí sim. Olha lá. Me trouxe aqui, prós. Trouxe inglês, ó. Então ele consultou a internet também, tá vendo? Ele não consulta só o arquivo quando você faz uma pergunta que precisa de uma comparação externa, um ponto de vista externo. Ele consulta a internet, a web no geral, onde também estão mais informações, não só a que ele trouxe no texto original pra gente. Tá vendo? Quais são os contras? Olha lá, não inclui Windows 10, não tem o EMS, Enterprise Mobility Suite, não tem as versões de desktop. Matou. Essas são as desvantagens da versão Basic, né? Que é a versão mais básica, portanto, falta recursos frente às outras versões. Cara, e dá para fazer muita coisa, tá? Você tem aqui, como eu falei para vocês, ó, vou continuar. Os prompts que vão te ajudar. Se você não tem ideia para ter prompt, você tem aqui pelo menos um pouco de ideia lá. Quais são os prazos? Quem são os principais stakeholders que estão nesse documento? Listar os contras e os prós. Resumo este documento, conte-me mais sobre, e aí vai. Ele te dá até aqui sugestão de sugestão. Olha lá, conte-me mais sobre, já é uma sugestão de um prompt para você pensar alguma coisa para ele te dar informações adicionais. Mas se nem ao que você tem ideia, então aqui ele fala o fluxo de trabalho do Project Codename, que aí ele fechou bem a informação aqui, mas é uma sugestão, não é a tua realidade. Você vai colocar a tua realidade, o teu cenário aqui, tá? Isso para prompts de entendimento. Também tem prompts de pergunta. Olha lá. Como o copiloto, aí ele vai te dar algumas coisas bem básicas do próprio Copilot aqui. Como o copiloto pode me ajudar? Como alguma coisa? Adicionar um sumário aqui. Como é que eu adiciono um sumário nesse documento? Quem não sabe fazer sumário no Word, ele vai te mostrar como fazer. Dê-me exemplos específicos deste documento, etc, 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 etc. Quer ver mais sugestões de prompts? Ele vai te levar para o Copilot Lab. Tá vendo aqui? Ele vai filtrar todos os prompts que são para a Microsoft Word, porque a gente está trabalhando a partir do Microsoft Word, e aqui você tem prompts de pergunta e de entendimento. Olha lá. Tá vendo? Entender rapidamente, listar prós e contras, melhorar este documento, resumir este documento, instruções, escrever com mais confiança, obter informações importantes, entender as opções, localizar informações específicas no documento, a gente fez um teste ali, conseguiu sucesso, obter comentários de formatação, quem é quem dentro do documento, tem muita pessoa sendo mencionada, é um contrato onde tem muitas pessoas mencionadas, quem é quem ali, quem é o contratante, quem é a contratada, o Copilot vai te responder essas perguntas, tá? Ajude-me a entender, você tem um trecho de um texto ali que está muito formal, você não está conseguindo entender o que está escrito ali, pede para o Copilot te mostrar, seleciona, pede para ele te ajudar a entender e ele vai te dar no chatzinho de conversa aqui, que a gente chama de business chat, ele vai te falar, ó, na verdade está dizendo isso aqui, ó, aí vai te mostrar numa outra linguagem, numa linguagem mais acessível, de repente mais contemporânea, mais informal, para você entender aquele trecho do que você naturalmente não entendeu na documentação, tá?
E aí você tem aqui os prompts de Microsoft Word e você pode montar o teu. São apenas alguns que a Microsoft coloca como exemplo para te dar instrução, para fazer você entender como é que você montaria o seu prompt, tá? Para te dar um norte, para indicar, tá? Para fazer você fazer os seus próprios prompts aí. Ok, estamos ainda aqui dentro do Microsoft Word. Eu queria fazer o seguinte aqui, selecionar todo o conteúdo desse novo documento aqui e eu colocar alguns prompts para você ver ele fazendo isso para a gente. Vamos lá, só que agora eu não vou usar mais o do Windows, não. Eu vou fechar aqui e não salvar, até para a gente economizar aqui mais memória da máquina. Vou fazer no meu no meu para Mac aqui, no meu Word para Mac, tá? A história da computação, esse aqui eu já até salvei, né? Deixa eu fechar então. Abrir um novo aqui. E a gente vai colocar alguns prompts aqui, tá? Então veja só. Esse aqui é o de rascunho. E eu tenho aqui no meu Notion. Olha lá, alguns rascunhos que eu posso fazer. Então, já, como eu tenho eles prontos aqui, eu poderia escrever na mão. Mas tem eles prontinhos aqui, ó. Escreva uma proposta comercial para treinamento de Microsoft 365 para administradores, que é um dos treinamentos que eu dou. Eu dou treinamento Microsoft para vários produtos, tá? Nível usuário, nível gestor e nível administrador de TI. Microsoft 365 completo, inteiro, ou somente Exchange, né? Começando pelos servidores, pelas aplicações Exchange, SharePoint, Teams. Então, por isso que eu estou pedindo para ele montar para mim. É claro que eu já tenho a minha proposta técnica de treinamento para administradores, tenho meu treinamento presencial, tem a grade do treinamento live, tem a grade do treinamento EAD que está aqui, deixa eu até mostrar para vocês, ó, fazer meu jabá. Essa é a minha plataforma de treinamento EAD, visionsharetreinamentos.com.br, e tá aqui, ó, treinamento de Microsoft 365 para administrador, um dos treinamentos, né? E aí eu vou pedir para ele gerar. Enquanto ele gera aqui, ó, tá gerando já. Se eu for lá no meu Notion, vocês vão ver que eu tenho várias opções que eu poderia rodar aqui, ó. Escreva um artigo sobre a importância de criar o equilíbrio entre trabalho, vida acadêmica e vida pessoal. Ele escreve também num formato de artigo, numa linguagem de artigo, para que você, com base naquilo, construa ali, lapide o seu conteúdo, não vá me copiar e colar e dizer que foi você. Isso não pode. Você usa o Copilot, no caso de artigos, por exemplo. Eu escrevo artigos para o meu blog, eu escrevo artigos no LinkedIn. Então, quando eu uso a inteligência artificial para isso, eu uso ela para me trazer ideias, para me trazer conceitos. E com base nessas ideias, tópicos, conceitos, eu desenvolvo o meu texto. Tá? Escrever um white paper sobre gerenciamento de projetos, tudo isso ele vai fazer para você. Olha esse que específico aqui, ó. Esse eu faço questão de colar. Olha lá, ele trouxe bonitão, eu vou manter. Olha como ele trouxe bonitão. Introdução, objetivo, a grade do treinamento que ele montou para mim aqui, ó. Metodologia, investimento, me deu até valor aqui. Ele botou até um desconto aqui, ó. É claro que depois eu vou mexer nisso aqui. Colocou telefone, contato. A estrutura de uma proposta está muito boa, tá? Óbvio, básica, mas aí eu vou mexer nela, né? Então aqui, ó, aciono ele, vou personalizar. Escreva uma carta de oferta de trabalho para um cargo de vendas na Vision Share Tecnologia. Data de início é 1º de maio, 1º de maio, e o salário é de 2.470 por mês, mais bônus. Vou colocar no mesmo texto aqui, tá? Para não precisar ficar criando vários documentos do Word aqui. Você viu esse prompt? Que específico? Quantas instruções, quantas regras, quantas informações complementares, tá? Então pensa nisso aí, porque se você pegar essa parte de prompt, você vai usar a ferramenta com muita eficiência. Olha lá, eu vou até lendo com vocês. É com grande satisfação que lhe oferecemos o cargo de vendedor ou vendedora na Vision Share Tecnologia, empresa líder no segmento de soluções em nuvem. Opa, eu não dei essa informação. Eu nem falei pro Copilot que a minha empresa era uma empresa de consultoria de... Eu vou manter aqui, tá? Uma consultoria de TI. O que ele fez? Ele foi na internet, buscou, achou o site e leu no site o que é a Vision Share Tecnologia. Entendeu e já colocou no documento. Fala que isso aqui não é avançado? Fala para mim que isso aqui não é muito avançado. Olha só,
Empresa líder no segmento de soluções em nuvem, empresas de todos os portes. Claro, tá enchendo a bola aqui também, né? Colocando empresa líder, ele vai fazer isso porque o tom da carta geralmente é esse, né? Tudo que você faz da sua empresa, você vai colocar na frente que é legal, que é bom, a não ser que realmente você não faça um trabalho bom. Mas se você garante um bom trabalho, você vai falar bem da tua empresa, você vai colocar que é uma das melhores do mercado, que tem esses skills, essas habilidades, que tem profissionais capacitados, especialistas, né? Estamos impressionados com as suas qualificações e experiências profissionais, enchendo a bola da pessoa também, né? E acreditamos que você tem o perfil ideal para mexendo no ego. Então, quer dizer, é inteligente o texto que ele coloca aqui para trabalhar com o ego de ambas as partes. A nossa equipe de venda. Seu salário será obedecer o valor que eu pedi, tá vendo? Ó, ofereceu a sazonalidade ali, né? A sazonalidade, a forma de pagamento, né, por mês, com possibilidade de bônus, que eu também pedi para ele colocar aqui. Aí ele já acrescentou bônus trimestrais. Eu não falei que é trimestral, mas tudo bem, depois eu mexo no texto se não for trimestral. Com o seu desempenho e cumprimento das metas estabelecidas pela empresa. Já tá falando aqui, né? Ó, você precisa cumprir as metas e tudo mais. De repente eu até nem preciso disso, mas o Copilot já trouxe para mim o que seria uma convenção geral. Além disso, você terá direito aos seguintes benefícios. Ó, colocou coisa a mais aqui, tá vendo? Aí eu que vou entender se isso é para estar aqui ou não. Se não tiver, eu tiro. Se não é para estar aqui, eu tiro. Se é para estar aqui, eu deixo, tá? A data de início prevista para o seu encontro, 1º de maio de 2021, horário de trabalho de segunda a sexta-feira, ó lá, a convenção geral da jornada de trabalho aqui no Brasil, que é das 9 às 18, ou de repente das 8 às 17, com uma hora de almoço, né? Que aí ele vai pegar da parte trabalhista, né? Isso é padrão, né? Tem que ter uma hora de almoço. Você deverá reportar-se ao gerente de vendas. Isso aqui é informação complementar. Então, quer dizer, ele traz muita informação complementar que até é muito assertiva. Vai ter um gerente de vendas, precisa ter, tá? Para confirmar a sua aceitação de oferta, por favor, assine e devolva esta carta até o dia X, juntamente com... Como é que ele sabe que tem que ter RG e CPF? Realmente é muito necessário. Olha lá. Se tiver curso na área de vendas, porque, gente, ele consulta o Big Data, tá? A grande internet, a grande base de dados. Quantos RHs não sabem que isso aqui é um padrão para se contratar, para se oferecer uma oferta para ter uma oferta de trabalho? Isso lugar, existe alguma convenção, existe alguma base de dados em que isso aqui é um padrão. Então ele consulta, identifica e traz para mim. Às vezes eu não vou conseguir nem encontrar na internet se eu for no Google e pesquisar. Nem catando milho em site de RH1, não sei o que 2, e site 3, e blog 4, e documentação 5. Dificilmente eu traria de forma tão rápida, tão assertiva, essa carga de trabalho, tá? E tá aqui. Bem, olha só, eu separei só para vocês verem aqui, tá vendo? Esse é meu Notion, tá? Que eu uso para... Vocês estão até vendo aqui, colinha aqui do que vem, né? Já estão de olho aqui, né? No que vem de material. Mas tá bom, vou deixar vocês olhar. Não vou colocar blur não, porque já tá sendo gravado já, tá? Só não olha muito pro Norton aqui, ó, porque a Norton eu ainda vou gravar para o segundo semestre. Mas aqui, ó, vou trazer tudo, tá? Um artigo para minha equipe sobre a importância de se cuidar do bem-estar. Crie um plano de negócios para um novo serviço móvel de tosa para animais de estimação. Escreva um plano de marketing para uma empresa de pintura de casas. Crie uma carta de apresentação para uma função de diretor financeiro. Olha quantas sugestões de opções você pode usar. E são só algumas sugestões. Isso aqui você vai pensar para tudo na tua vida. Você pode usar IA o dia todo. Tá? Aí você tem aqui, ó, coloque um texto originalmente... Ah, não, aqui são as outras instruções, né? Se a gente colocar um texto original, tem uma opção lá que é bem legal também que eu quero mostrar, que é essa aqui, ó. Deixa eu tirar esse texto aqui, não foi original, foi ele que gerou esses dois aqui. Deixa eu ir aqui, dessa vez eu vou no site da Microsoft mesmo, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se ela me dá alguma coisa que seja mais textual. Ela trabalha com muitas banners. Pode ser isso aqui. Sobre o Microsoft Edge. Ed, me dá um texto bom aqui. Pronto, isso aqui, ó. Eu mesmo vou copiar, não foi o Copilot que gerou. Sou eu que estou trazendo para cá. Digamos que eu bati na mão isso aqui. Aí eu vou selecionar e também eu tenho a opção de reescrever com o Copilot, ou também abaixo aqui eu tenho essa opção. Inspire-me. Olha só, o Copilot usa o texto do documento para criar uma ideia para você. Esse aqui eu não precisei selecionar e não escrevi nada. Eu fui no vazio, dei um Enter, fui no parágrafo que estava lá em vazio e pedi para ele se inspirar com base no meu texto e me dar ideias de texto também, com base naquele tema, daquele parágrafo do que já tem dentro do texto. Olha que legal.
É, um textinho desse tamanho ele conseguiu explodir em texto maior para mim. Eu vou manter, que eu fiquei curioso agora. O Copilot deixa eu até fazer o seguinte, ó, texto original eu vou deixar aqui no marca-texto. O Copilot é um assistente pessoal de inteligência que ajuda, ok, boa introdução. Olha lá. Com o Copilot você pode. Gente, de onde está vindo essa informação que ele explodiu aqui em bem mais parágrafos? Ele está trazendo das bases também. Ele consultou, entendeu sobre o que eu estava falando e aprimorou, trouxe mais informações. O DALL 3, que é a parte de Microsoft Designer, Bing Image Creator, que é a parte de imagem generativa, foi lá para baixo. Então ele trouxe muita coisa aqui. Aprofundamento nas citações, começar a escrever rascunhos, pesquisar qualquer tópico. Tá vendo? Olha que interessante. Também é uma outra opção que você pode utilizar no Microsoft Word. Tô falando só de Microsoft Word hoje, hein? Tem muita coisa ainda para mostrar do Copilot no Excel, no PowerPoint, no Teams, no Whiteboard, no Forms, tá? Cada vez mais aplicações do Microsoft 365 tá com o Copilot chegando também, o seu módulozinho especial de Copilot aqui. Coloque texto, imagem, puxe conteúdo referenciado. Isso aqui é do caramba, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Tudo que eu falo é do caramba, né? É porque realmente eu estou bastante empolgado e contente com a inteligência artificial da Microsoft. Então, se eu vier aqui, já usamos o Word Mac, Word Windows, eu quero mostrar o Word Online, também chamado anteriormente de Word Web App, Word Web, né, que é a versão de navegador. O que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui o meu Microsoft 365, tá? Vou acessar meu 365 aqui. Ele já apareceu, olha lá, faça referência. Se você clicar nesse faça referência, é a mesma coisa que digitar slash. Ele vai buscar o que você trabalhou por último, tanto em biblioteca de documento do OneDrive for Business, quanto em bibliotecas de documento do SharePoint. Olha lá. Consulte a partir dessa documentação aqui, o passo a passo que está lá dentro do documento e traz aqui para mim no trecho para eu colocar no trecho desse documento aqui. Olha lá. Tá vendo? Passo a passo para a implantação do Microsoft 365. Consultou uma documentação e trouxe para outra documentação. Somente a versão empresarial faz isso, tá, pessoal? Vamos esperar ele terminar de trazer. Aqui, ó, passo a passo com bullet point. Eu imagino isso aqui para advocacias, você consultando os processos, a parte do contencioso, se a documentação foi assinada ou não, se tem tal informação dentro do documento ou não, reaproveitando informações, aproveitando para consultar e trazer aquilo que já é filtrado, exato, com os seus parâmetros, né, que você vai colocar no seu prompt e pedir para o Copilot te trazer. E o Microsoft Editor já está fazendo a verificação aqui. O bom é que ele traz 99%. Ele traz já numa linguagem super correta aqui, tá? Olha lá. Principalmente quando ele gera, né? Quando ele gera, ele já traz com toda a escrita correta, né? Aí é claro, aqui ele está pegando de um texto que já existe. De repente, se eu escrever errado lá, ele traz errado aqui. Mas o editor já mostra, cuidado, gramática, enfim, concisão de texto. Ele já mostra aqui para poder eu também corrigir, né? Se eu clicar lá, ele abre aqui para fazer aperfeiçoamento de ortografia, gramática, qual é o tom da escrita, escrita formal, escrita casual, clareza de texto, concisão, linguagem formal, linguagem inclusiva, referência geopolítica, delicada, escolha vocabular, previsão de texto, está cada vez mais avançado também essa parte de inteligência artificial de correção. E te mostra aqui o que ele corrigiria em gramática, por exemplo, é só esse for, porque na verdade for é um termo em inglês, ele está achando que eu estou colocando aqui é erro, mas não é. É porque é um nome mesmo do produto que é em inglês, OneDrive for Business. Se eu for traduzir, então OneDrive para empresas, não é erro nenhum, tá 100% certo aqui. Tá lá, consultou uma documentação, trouxe para outra. Lembrando que eu posso consultar de e para Word, Excel, PowerPoint, OneNote,
Vai que no OneNote você tem uma lista de questões lá que você quer trazer para dentro de um documento e formatar como documento oficial. Tá aí. Outlook Web, você monta e-mail consultando uma documentação para trazer para o corpo do e-mail, ou já traz até o próprio anexo também, informando lá com slash, me traga o anexo X, isso já é possível há algum tempo, né? E essas ferramentas e opções de inteligência artificial evoluem a cada dia. Já chegou novidade para Copilot, tem um blog aí da Microsoft, que é do Copilot, que já mostrou que está chegando novidade. Tão logo foi inaugurado, já chegou algumas atualizações. Eu vou só me inteirar sobre isso, gravar vídeo e trazer aqui para o canal, como sempre, tá? Aproveita aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, gostou do vídeo, dá um like. Tudo isso me ajuda a manter o canal aqui no ar, trazer cada vez mais novidades, conteúdo de qualidade. É assim que eu te ajudo e você me ajuda de volta, engajando, se inscrevendo no canal. É assim que eu faço meu trabalho e nós nos ajudamos desta forma, tá certo? Agradeço demais por ter assistido a esse vídeo. Próximo vídeo é do Copilot no PowerPoint. Já quero deixar aí um saborzinho de quero mais. Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque é o sininho que vai mostrar, ó, Casemiro postou vídeo aí de Copilot no PowerPoint. Aí você vai lá e assiste, tá certo? Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo.